Lucas 6,38. Vamos abrir em Lucas 6,38. Onde é que os meus Lucas foram? Eu vos tenho falado tudo o que o homem semear, isso vai colher. Então vai depender da nossa vida, do que nós fazemos. E nós, individualmente, vai depender o nosso presente e o nosso futuro, mas principalmente o nosso futuro. O que é que nós estamos a fazer? Como é que estamos a tratar os outros? Como é que estamos a reagir a coisas que nos estão a acontecer? Como nós reagirmos é como nós vamos receber no futuro. E entenda que, infelizmente, nesta vida nós vamos passar por muitas circunstâncias em que muitas das vezes as coisas que nos acontecem não são boas. Mas você tem que agarrar-se a Deus, porque só com Ele você vai conseguir vencer. Aqui Jesus diz: dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudindo e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Não está a falar sobre a área financeira, embora eu esteja a falar sobre finanças, mas não tem a ver só com a área financeira, tem a ver com tudo. Tudo o que você faz vai influenciar tudo o que você vai receber. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta nunca, porque estamos a confiar em ti. No nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Vamos abrir em Hebreus 10:38. Eu quero-vos falar sobre fé. Tudo é possível. Com fé tudo é possível. Fé, tudo é possível. É impressionante. Nós às vezes estamos tão habituados a viver neste planeta que o que nos aparece à frente é a forma como nós achamos que é. Portanto, então, mas se eu estou aqui, como é possível eu ter isto, ou ter aquilo, ou acontecer isto, ou acontecer aquilo? Tudo depende do que você ora. Tudo depende do que você confia em Deus. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele tudo fará. Você está a entregar o seu caminho ao Senhor? Você está a dar nas mãos dele, a entregar a ele aquilo que você gostaria que alterasse, que mudasse? Se não está a fazer, você está a perder parte das bênçãos de Deus. Você tem que viver. Eu acho impressionante algumas coisas de Davi. O rei Davi, para mim, é uma referência, embora você possa dizer, uma referência, um homem que errou tanto.
ouça, e quem é que não erra? Mas ele fazia uma coisa que agradou a Deus e Deus o honrou sempre, para todo o sempre. Ele buscava o Senhor. Ele confiava nele. E este confiar nele é fé. Ele diz, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu estivesse a passar por circunstâncias piores, Pai, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. Esta é uma declaração de confiança em Deus acima de tudo. Por isso é que Deus lhe deu tudo. Tudo. Ele não teve falta de nada. Inclusive, ele juntou ouro para poder entregar ao seu filho Salomão, para que o seu filho Salomão construísse o templo, porque Deus não permitiu que ele construísse o templo. No entanto, ele confiava em Deus com uma fé absoluta. E eu quero que você entenda algumas coisas de Deus. Primeiro, você crê que Deus existe? Glória a Deus. Então crê que Ele é poderosíssimo para poder fazer tudo, a todo o tempo, em todo o lado. Agora entenda uma coisa. Peça a Deus soluções. Não peça a Deus o que Ele deve fazer por si. Isto é muito importante. Peça a Deus soluções. Não peça a Deus o que você quer que Ele faça por si. Eu vou-te dar um exemplo com a minha vida. Eu, quando aceitei Jesus, eu estava a passar por uma fase muito complicada da minha vida, mesmo muito má. Quase à beira de suicídio e uma fase mesmo muito má. As minhas emoções baralhavam-se todas, chorava muitos dias e, no entanto, eu quando aceitei Jesus, eu comecei a orar por aquela pessoa de quem eu gostava. E eu lembro-me particularmente, e nunca mais esqueci a oração que o meu pastor fez. A oração que o meu pastor fez foi, quando ele orou comigo, ele disse, se for da vontade de Deus que ela volte para ti, então que volte. Eu na altura orei com ele e eu confiei e continuei a orar e eu percebi anos mais tarde que aquela oração teve toda a lógica a ser feita. Será que aquela pessoa era o melhor para a minha vida? Não, não era. Então, se calhar, o que nós queremos pode não ser o melhor para nós. E Deus quer o melhor para nós. Então, peça a Deus por soluções, não peça a Deus por aquilo que você quer. Peça a Deus soluções. É a mesma coisa que você pedir um carro a Deus e você está a limitar Deus ao ponto, não, eu não posso ter carro porque não tenho isto. Eu não posso ter carro porque não tenho aquilo. Você está a limitar Deus. Apesar de você não ter isto, não ter aquilo, isso não importa para Deus. Não é isso que importa. Importa a sua fé e a sua confiança nele. Que ele o há de trazer e há de dar. Como? O que é que isso importa? Como? Eu já orei por pessoas. Eu já orei por pessoas. Para que pessoas que estavam com dores, para que as dores saíssem delas. E você disse, quando orou, você estava a sentir assim, o seu corpo todo quente, as suas mãos quentes, tudo assim, não sentia nada, absolutamente nada. Estava normal. Agora eu creio no meu Deus. Eu creio que Ele faz. Se a outra pessoa acreditar, é o suficiente para haver o milagre. Agora há muitas pessoas que a maneira de crer
a pessoa ainda não percebeu o que é acreditar. Eu quero-vos mostrar aqui, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Se você está em fé em relação a uma coisa, se você pediu alguma coisa a Deus e a um dado ponto daquilo que você pediu a Deus, você pensou, não é possível, exprimiu em palavras e as suas ações contrariam a sua fé, a resposta está aqui. Se ele recuar, minha alma não está a prazer nele. Ouça, a nós vem sempre, quero que você entenda, sempre, sempre. Quando nós oramos por alguma coisa, vem sempre coisas para contrariar a nossa oração. É sempre, 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 sempre. E se não vier, você não orou como deve ser. Há qualquer coisa que não está certa. Volta, busca Deus, volta a orar, porque cada vez que você ora, vai vir toneladas de coisas à nossa cabeça, vai vir pessoas à nossa volta, tudo para contrariar aquilo que a gente orou. Tudo, 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 tudo. Para fazer o quê? Para fazer com que nós tomemos ações contrárias àquilo que nós acreditamos. Para que nós começamos a dizer coisas contrárias àquilo que nós oramos. Para quê? Para perder aquilo que oramos. Nós estamos em Hebreus, vamos a Hebreus 11.1. Hebreus 11.1. Nós já estamos em Hebreus, é só ir a Hebreus 11.1. Este versículo bíblico exprime exatamente o que é fé. É como se fosse uma resposta a uma pergunta nossa. O que é fé? Hebreus 11.1. O que é fé? E a resposta é: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu quero ver, eu tenho aqui várias traduções em várias bíblicas, eu quero ver se encontro aqui uma tradução. A Bíblia Viva, uma tradução da Bíblia Viva diz: o que é fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que do que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não o possamos ver adiante de nós. Então, fé é acreditar no impossível. Por isso é que Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. É acreditar que alguma coisa que não tem lógica nenhuma humana pode acontecer sobrenaturalmente. Eu tive durante alguns anos problemas de costas, dores nas costas. Sei de várias pessoas que tiveram dores de costas e tiveram de ser operadas. Eu tive dores de costas, orei, busquei a Deus, acreditei com unhas e dentes, como se costuma dizer, e não foi preciso ser operado. Então, se resultou comigo, por que é que não pode resultar com todos? Mas você pode dizer, mas medicamente e vendo todas as radiografias e vendo tudo isto e vendo aquilo e vendo aquilo outro, é impossível. Ora, aí estamos nós. Estamos naquilo que Deus pode fazer. O impossível. O planeta Terra era vazio, sem nada. Nada. Apenas tinha água. Porque Deus já tinha criado esse planeta assim. Mas não tinha luz, não havia sol nele.
E Deus disse, haja luz, e houve luz. E fez a diferença entre o dia e a noite. Então, eu nunca vi. Graças a Deus, Deus me tem concedido o privilégio de ver pessoas serem curadas. Glória a Deus. É algo que Deus sabe que toca muito em mim. É aquilo que eu mais desejo, é as pessoas serem libertas, curadas. Glória a Deus. Mas eu sei testemunhos de pessoas que membros que estavam cortados, que faltavam, que cresceram. Não tem lógica. E aconteceu. Pessoa que numa altura não estava com dores e de repente ficou sem dores. Então o que é que aconteceu? Eu orei por uma pessoa e quando orei por ela, ela disse que estava com dores na mesma. E eu disse, não pode ser. E a pessoa ficou a olhar para mim, não pode ser. Não, eu conheço, meu Deus, não pode ser. E eu virei para ela e comecei a falar e vamos perdoar. Mal eu disse, vamos perdoar, ela começou a chorar. Ela perdoou todas as pessoas que magoaram. Eu orei por ela e a dor desapareceu instantaneamente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porquê que eu disse que eu conheço o meu Deus? Porque eu sei que Ele opera. Eu sei que Ele diz na tua... Ouça, eu não estou a dizer algo por mim mesmo. Eu sei o que aconteceu na minha vida, mas não tem a ver só comigo. Leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento. Você vai ver que Jesus, por onde andou, curou. Não parava de fazer curas. Inclusive, ele disse para nós todos, diz assim, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. As boas novas de salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas estes sinais, ouçam, tenham atenção, estes sinais vão seguir aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isto foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Se você continuar a ler o livro de Atos, você vai ver homens que não andaram com Jesus, que eram discípulos de discípulos, como por exemplo Filipe, que fazia maravilhas extraordinárias, que pessoas eram curadas, espíritos saíam. Paulo não andou com Jesus. Paulo era discípulo de discípulos. E pelas mãos de Paulo havia curas e milagres extraordinários. Então nós temos que entender uma coisa. O impossível pode acontecer. O impossível pode acontecer. Tudo depende do que você crê. Entenda uma coisa. Às vezes, conhecimento é uma benção. Outras vezes não é. Se eu agarrar e falar isto que eu acabei de falar, de cura, a um médico, para um médico, ele vai pensar, mas como é que isso é possível? Isso é literalmente impossível. O médico tem que conhecer fé e acreditar em Deus para que possa acontecer o milagre e ele acreditar no milagre. De outra forma, só com conhecimento científico, ele diz que é impossível. É impossível. E aqui é que nós temos que agarrar e mudar em nós. Tudo é possível ao que crê. Mas não é o que crê nas coisas científicas. É o que crê no milagre de Deus. É possível você ter uma falta de alguma coisa e Deus suprir essa falta? Claro que é. É possível haver alguma coisa que você queira e que Deus lhe possa dar? Sim. Mas algumas coisas você tem que fazer. Primeiro, se você está a ouvir pessoas que contrariam a fé e a confiança em Deus, você
vai-se ter que se afastar dessas. Ou senão, todas as conversas que tiver com essas pessoas sejam conversas para, que se costuma dizer, para deitar fora, que não tenha nada que possa influir a sua fé. Cada vez que no seu núcleo começam a falar de problemas, de dores, de isto, daquilo, você tem que fugir a isso. Ou sai do local, ou agarra e tenta mudar o tema de conversa. Porquê? Para não ver a influência negativa sobre si. Entenda uma coisa. Todos os meios de comunicação social, todas as pessoas, a sua própria cabeça, vão lutar contra a sua fé. E ou você se carrega do que é que a Bíblia diz, está-me a ouvir? Ou você se carrega do que a Bíblia diz, ou então você não vai vencer. Não vai conseguir vencer. Fé não é magia. Fé é exatamente o que acabamos de ler. É uma confiança extrema que Deus vai operar na sua vida. Porquê? Porque Ele promete. Eu quero lhe dar alguns exemplos. Eu estou em Portugal e se eu perguntar a qualquer pessoa, você é português? E ele diz, sim, eu sou português. Mas porquê que você é português? E ele vai dizer, porque nasci cá. Como é que você prova que é português? E imediatamente ele puxa do cartão de cidadão, antigo bilhete de identidade, e identifica-se e diz, está a ver, eu sou português. Eu nasci em Portugal. Ou pode até ter nascido no outro lado e ter-se naturalizado português. Mas ele tem um documento que prova. Alguém tem um carro e eu pergunto, este carro é seu? É. Como é que você prova que o carro é seu? E ele diz, não, eu comprei-o e tal. Mas como é que prova? E ele diz, eu tenho aqui um documento que tem o meu nome em que prova que o carro é meu. E mostra o documento. Tudo um papel. Qual é a prova da nossa fé? O que Deus disse para nós. Eu vou lhe dizer uma coisa. Há muitas pessoas que fazem testamentos. O que é testamento? É algo que uma pessoa que morre deixa e diz, olha, o bem tal é para tal pessoa, o bem tal é para outra pessoa, eu deixo dinheiro a esta pessoa, deixo aquilo a aquela, ele distribui, mais ou menos, em Portugal não se pode dizer dar ninguém, mas distribui os seus bens, como bem entender, mais ou menos, perante as pessoas, ou de forma igual perante os seus herdeiros. É um testamento. Nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento de Jesus Cristo, que nos foi deixado, declarando a nós a vontade de Deus para conosco. É um papel, exatamente como um papel oficial, que nos identifica que somos portugueses, no caso de Portugal, ou brasileiros, no caso do Brasil, ou ingleses, no caso de Inglaterra. Um documento que prova que o carro é nosso, que uma casa é nossa. O documento que prova que é a vontade de Deus para conosco. É a nossa Bíblia Sagrada. É o testamento de Deus para conosco. E você tem que agarrar e diz assim, vou confiar na palavra de Deus. E glória a Deus. Ei, você entrou num sítio, você entrou no sítio de milagres. Glória a Deus. Você vai acreditar mais na palavra de Deus do que vai acreditar nos médicos, do que vai acreditar nos seus amigos, do que vai acreditar do que ouve na televisão, do que vai acreditar que anda à sua volta, do que vem à sua mente, do seu conhecimento que você tinha no passado. Se você vai acreditar mais na palavra de Deus, glória a Deus. Você já tem um milagre na sua vida. Durante algum tempo,
Ao princípio, principalmente, eu ser cristão, eu questionava, mas como é que é possível? Como é que é possível? Até que percebi que não vale a pena. Deus faz as coisas de uma forma impressionante. Houve uma pessoa que tinha diabetes. Era diabético. Que é diabético, o açúcar no sangue fica mais alto do que deve. Essa pessoa orou na igreja. Não parou de tomar os medicamentos. Mas estava um dia no aeroporto para apanhar o avião e caiu para o lado. E quando caiu para o lado foram a ver, ela estava com falta de açúcar no sangue. Ela tinha acabado de ser curada e estava a tomar medicamentos para baixar os níveis de sangue. E claro que baixou os níveis de sangue, mas fez com que, como ela estava curada, ela não precisava tomar esses medicamentos. E a partir daí parou de tomar esses medicamentos. Mas como é que Deus consegue fazer isso? Eu sei lá como é que Ele faz. Eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele abençoa, eu sei que Ele cura, eu sei que Ele nos muda completamente a nós. Mas para isso nós temos que conhecer a vontade de Deus para connosco. Ele enviou o seu próprio Filho Jesus para que pagasse o preço por nós. Ouça, quando Ele pagou o preço, quando Ele morreu na cruz, Ele pagou um preço por nós. E por causa desse preço nós temos direito à eterna salvação. A sermos salvos. Pela fé em Jesus. Pela fé daquilo que Ele fez. Mas Ele não fez só isso. Ele queria homens e mulheres que fossem salvos, que fossem eternamente salvos, mas queria homens e mulheres libertos. Você está doente, você está liberto? Você está opresso do diabo, você está liberto? Não. Mas Jesus veio para libertar a todos. Então a morte de Jesus é causa para a sua cura, para a sua libertação. Há coisas que só vendo. Hoje é domingo, não é? Ontem, sábado, eu fui com o meu filho, fomos os dois fazer um trabalho. Íamos no carro e ele ia com a janela aberta e meteu a mão assim de fora e o vento passava pelas mãos. E eu perguntei-lhe e disse, estás a sentir isso? Parece que estás a meter a mão dentro d'água e a fazer assim, não é? Ele disse, é igual a sensação. E eu disse, eu já tive essa sensação dentro da igreja. O ar que estava dentro da igreja era tão forte que eu parecia que metesse a mão e fizesse assim, tinha a mesma sensação que ele estivesse a meter dentro d'água. A presença de Deus era tão forte que sentia isso. Ele ficou a olhar para mim, nunca sentiu isso. Vai sentir no nome de Jesus. O que é que eu quero dizer com isso? O sobrenatural acontece. Eu estava com uma pessoa, um colega meu, a falar com ele. A mulher dele estava ao lado dele no carro. Estávamos a falar e ela começa a apontar para mim. E eu, o que é que se passa? Ela está a dizer que tu sabes. E quando ela disse isto, eu percebi logo que havia qualquer problema. Perguntei-lhe a ele se ele permitia que eu fosse para o lado dela. Eu fui para o lado dela. E comecei a falar sobre o plano da salvação, sobre o que Jesus vai à Terra, mas nunca mencionei a palavra Jesus. Nunca. Falei do plano de Deus para connosco tudo. Mal eu disse a palavra Jesus, foi o suficiente para ela se começar a manifestar com o demónio. Há poder no nome. Há poder neste nome de Jesus. Então, aquilo que é sobrenatural existe e está connosco. Agora, ou você ouve mais testemunhos de bênçãos, mais testemunhos de libertação, mais testemunhos de que Deus pode fazer e está a fazer, ou você vai ouvir coisas que não prestam e que vai influenciar a sua vida para andar no que não presta. Entende?
Há um ditado em Portugal que se diz assim: diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Quer dizer que a influência das nossas amizades e daquilo que nós estamos a ouvir, daquilo que anda connosco, vai influenciar a nossa vida. Se você andar com Deus, você vai ser influenciado positivamente pelos milagres de Deus. A decisão sempre esteve do seu lado. Nunca esteve da mão de Deus. Então, mas não está na mão de Deus. Não. Porque se Deus já nos deu tudo, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, segundo o que está escrito em Efésios, Ele já nos deu tudo, então depende de quem? De Deus ou de nós? E se depende de nós, o que é que nós estamos a fazer a favor? Veja o que está aqui escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a confiança nas coisas que se esperam. E a prova, aquilo que você não está a ver, aquilo que você não está a sentir. Você sabe que eu, quando eu tive a dor de costas na igreja que levou eu a orar e ficar curado, eu orava e as dores continuavam. E eu orava mais ainda e as dores continuavam ainda. E eu continuei a orar e as dores continuavam. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Eu continuei até parar de sentir dor. E parei de sentir dor. E fui curado. Não? Quando nós estamos a orar, desafia tudo o que é lógica. Quando nós estamos a orar por um assunto, desafia tudo o que é lógica. Tudo na nossa cabeça vai lutar e dizer: não, isso não é possível, isso não dá. Como é que tu podes ser curado? Como é que podes ser liberto? Como é que a dor vai desaparecer repentinamente? Como é que isso vai acontecer? Mas se você continuar até ao fim, se você persistir, é Deus que nos concede a vitória. E Ele nos concede a vitória sobre o diabo. Porque Ele sim é que veio para matar, roubar e destruir. Não foi Deus. Não foi Deus. Eu ainda na sexta-feira eu vos li um versículo que dizia que Jesus andou a fazer o bem libertando todos os oprimidos do diabo. Todos os oprimidos do diabo. Então quem é que oprime? É o diabo. E Jesus fez o quê? Ele se manifestou para tirar o diabo das nossas vidas. Agora nós acreditamos em Deus ou acreditamos no que estamos a sentir? Acreditamos em Deus ou acreditamos no que as pessoas nos dizem, no que os médicos nos dizem? Acreditamos em quem? Eu não estou a dizer que o médico está errado quando ele declara que há um problema. Ora, nós já temos a identificação do problema, agora está na altura de recorrer a Deus para Ele resolver o problema. É Ele que resolve. É Deus que nos concede a vitória. É Ele que é o médico dos médicos. Eu estou a falar de cura como estou a falar de qualquer outro assunto. Quando você ora por um assunto, tem de ser com fé. Tem de ser com confiança, sabendo e acreditando que é Ele que vai libertar. Agora, o que você faz desde que ora e acreditou e confiou em Deus e você orou até receber, aí vai fazer toda a diferença. Você está a me entender? Você orou com fé, com confiança em Deus. Pai, eu preciso disto em nome de Jesus e eu creio que tu me dás. No nome de Jesus. Amém. Desde o dia em que você orou até o dia que você recebe. O que faz neste tempo vai fazer toda a diferença de você receber a bênção ou nunca a receber. Primeiro, você nunca pode deixar a dúvida chegar à sua cabeça.
Se você deixar a dúvida e ficar lá e implantar-se lá, você vai começar a fazer coisas contrárias ao que você acredita. Vai tentar arranjar soluções diferentes daquilo que você orou. E cada vez que você faz isso, perdeu a bênção. E mesmo que você depois continue, não, eu creio e tal, esqueça, já foi. Já foi. Se você orou uma coisa e depois age contrariamente, você está a dizer a Deus, eu não acredito em ti. Eu não acredito que tu és capaz. Portanto, Deus diz, então, se tu não acreditas que eu sou capaz, o que é que vale a pena? Não vais receber. Simples. Mas Deus é assim. Não, você não está a acreditar em Deus. Você não está a ter fé nele. Então, mas como é que vem a fé? Uma boa pergunta. Como é que vem a fé? Vamos ver o que é que Romanos diz. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Onde é que estão? Romanos 10, 17. Em Romanos 10, 17, Paulo escreve à igreja de Roma e declara este versículo bíblico, entre outros. Isto é, claro que é uma carta onde várias coisas são escritas. E em que em Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então quer dizer que só você ouvindo é que a fé vem. Mas você não ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Por isso é que eu aconselho, eu por exemplo, eu tenho este hábito, eu estou a ler uma coisa, quando eu não entendo alguma coisa de que estou a ler, eu começo a ler em voz alta, para eu ouvir, para eu entender. Mas eu lhe vou dizer um segredo. Você, a palavra de Deus, você deve ler sempre, não é aos berros, é a ler em voz alta. Para quê? Para que você leia e ouça também. Que é muito importante ouvir. Você, a informação que recebeu, grande parte da informação que você recebeu da sua vida, não toda, veio pelo ouvir. Então, como é que se resolve algo? Há coisas que eu já não ponho em questão, há coisas que eu agarro e digo, não, eu sei que Deus vai resolver. Eu sei que Deus vai fazer. Eu sei. Mas porquê que eu sei? Porque Ele já fez. Ele diz que faz. Ele nos abençoa, Ele nos ama. Portanto, vai operar a nosso favor. Mas isto é através do meu conhecimento de orar por coisas e Deus responder a elas. Você está a orar por coisas e Deus está a responder, mesmo que sejam coisas pequenas. Comece por coisas pequenas. Você perdeu alguma coisa em casa? Perdeu alguma coisa e não sabe onde é que está? Ora Deus. Mas Deus vai se importar com uma coisa que eu perdi? Você não está a perceber. Deus o ama. Se você em sua casa chegar lá ao pé de alguém, olha, perdi isto. As pessoas que são seus familiares, o amam, vão ajudá-lo a encontrar isso. Não é? Então porquê que Deus não havia de fazer o mesmo? E às vezes mexem em computadores. E aí, portáteis têm parafusos que são... Não são parafusos normais, são parafusos muito pequeninos. Cada vez que um parafuso desses cai ao chão, meu Deus, eu oro logo, nem vale a pena. Já cheguei a alturas a agarrar e andar de gatas, tentar encontrar o parafuso e não conseguir encontrar, agarrar, voltar-me a sentar, a orar. Pai, te peço que me ajudes a encontrar o parafuso. Só esta oração. Em nome de Jesus. E eu começo a continuar a trabalhar quando olho para o chão está lá o parafuso.
Deus nos ajuda em tudo. Tudo. Mas vai depender da sua oração. Eu quero vos levar a um sítio para você entender algumas coisas, porque muita gente é levada para as emoções e pensa que as emoções vão mexer com Deus. E eu quero vos levar a alguns versículos bíblicos para você perceber que não é bem assim. Vamos abrir em 1 de Samuel 1:10. 1 de Samuel 1:10. 1 de Samuel 1:10. Eu vou-vos, à medida que vamos abrindo, eu quero-vos contar o que é que está a acontecer. Ana era uma senhora que estava casada com Elcana e ela não tinha filhos. Já tinha tentado várias vezes e não estava a ter filhos. E então ela foi ao templo, à igreja da altura, foi ao templo, e ela estava muito triste. Versículo 10, 1 de Samuel 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição da tua serva, e a mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que é que ela estava a dizer? Entregava o rapaz que viesse a nascer, o entregava na igreja, e que ele cresceria na igreja. Este rapaz veio a ser Samuel, o profeta Samuel, o grande profeta Samuel. Mas vejam o que é que está aqui no versículo 10. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Agora tomem lá atenção. Deus moveu-se por causa das lágrimas delas ou moveu-se por causa da oração dela? Isto é muito importante. Porque nós, às vezes, perante as circunstâncias, temos tendência de chorar. Ou antes de deixar as nossas emoções vir à flor da pele. Essas emoções, perante Deus, não são nada. Você está-me a ouvir? As suas lágrimas, perante Deus, não resolve assuntos. Nem Deus se vai mover por causa das suas lágrimas. Você está-me a ouvir? Eu lembro-me sempre o que é que um pastor disse uma vez, eu fixei aquilo e tem toda a lógica. E eu comecei a pensar sobre o assunto e tem toda a lógica. Ele disse duas coisas. Uma delas foi: se Deus se movesse na falta, ele se moveria na Índia, nos lugares mais pobres da Índia. E ele não se move nos lugares mais pobres da Índia. Ele se move na fé, na confiança que nós temos nele. E a outra coisa que ele disse é que a libertação vem quando você acredita em Deus, não quando chora. Não quando... Porque choro quer dizer que Deus não vai responder à sua circunstância. Porque quando você está em fé, você se alegra e ganha confiança porque sabe que Deus vai abençoá-lo. Choro é exatamente o contrário. Eu não estou a dizer com isto que eu não tenho chorado, porque já houve uma altura da minha vida, eu lembro-me de sair de casa, ir para o trabalho, e eu quase com dificuldade, porque eu adorava a Deus e ao mesmo tempo estava a chorar. Com grande dificuldade eu conduzia, mas eu estava a fazer isto. Mas eu estava a chorar porquê? Porque as minhas emoções tinham-se mostrado todas e eu estava com um emocional
todo em cima, mas ao mesmo tempo eu adorava a Deus e dizia: Senhor, eu confio em Ti, eu sei que Tu és capaz, eu sei que Tu podes. E por causa dessa experiência que eu fui passando, eu comecei a confiar mais e mais e mais em Deus. Deus se move na oração. Deus se move na nossa fé. Deus não se move em lágrimas. Eu quero-vos abrir outro versículo bíblico. 2 de Reis 23. 2 de Reis 23. O que é que está a acontecer? Este é um rei, rei Ezequias, um rei que serviu perante Deus, e um rei Ezequias foi acometido de uma enfermidade. Aconteceu-lhe vir uma doença até ele. E a doença era tão forte que era de morte. E Deus mandou um profeta, Isaías, falar com ele e dizer-lhe o que é que ia acontecer. E quando chegou Isaías, disse-lhe, eu disse versículo 3, não foi? Vamos antes a 1. É só andar um pouco mais para cima. Vamos a 1. Vamos ler o que é que tudo que aconteceu. 2 de Reis 21. E diz aqui, 20, versículo 1. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meu Deus. Meu Deus. Agora veja o que é que aconteceu. Versículo 2. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ai, Senhor, sê servido de te lembrares de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Agora vejam o versículo 4. E sucedeu que, não havendo Isaías, o profeta, ainda saindo do meio do pátio, um pátio da casa do rei, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim, por amor de Davi, meu Senhor. Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Deus ouviu a oração dele. Deus vai ouvir a nossa oração. Não quer dizer que você chora ou não chora, mas entenda, não é por você chorar que Deus se vai mover. Deus vai se mover porque você orou, porque você pediu algo a Deus, porque você confiou em Deus. Não porque você chorou. Quando isto é muito normal acontecer, estou muitas vezes chorar e tudo mais, quando não conhece Deus e está no princípio de andar na igreja e tudo. As emoções baralham-se, você é um ser mais emotivo do que espiritual, e então isso acontece. Mas entenda uma coisa, Deus o ama. E você nunca se pode esquecer disso, que Deus o ama. Ele fez tudo por si. Então, vamos dar um voto de confiança em Deus. Vamos confiar nele. Como é que confiamos em Deus? Confiamos no que ele disse. Então quer dizer
em relação a qualquer assunto que nós oramos, se confiamos em Deus, sabemos que o que pedimos alcançamos. E se alcançamos, temos a certeza que a seu tempo teremos na nossa mão aquilo que pedimos a Deus. Agora, tudo à sua volta vai contrariar aquilo que você orou. Isto é muito importante. Deixo-vos levar a um versículo para você entender. Isto é muito importante. Vamos a Tiago 1,5. Tiago 1,5. Eu sei que os levo a Tiago 1,5. Onde é que o meu Tiago foi? Tiago 1,5. Eu sei que vos levo a muitos versículos bíblicos, mas eu quero que você, a sua fé, se baseie na palavra de Deus e não naquilo que eu estou a falar. Porque eu sei as minhas experiências com Deus. Eu sei que experiências eu tive com Deus, mas acreditem em mim, em todas as experiências que eu tive com Deus, Deus me lembrava a sua palavra. Ainda hoje nós estávamos a adorar e Deus me estava a lembrar a sua palavra. Entenda uma coisa. Deus quer que nós conheçamos a Ele intimamente, que o nosso relacionamento com Ele aumente. Mas para isso você vai ter que deixar outras coisas para trás. Porque não vai ter tempo para tudo. Você entende? Eu lembro-me sempre de um homem que gostava muito de futebol americano, pastor. E quando ia dar um jogo que era da equipa dele, eu estava entusiasmado para ver esse jogo. E Deus lhe disse, vem orar. E ele, não, mas vai dar o jogo, eu depois vou orar, e tudo, tu, o tempo que quiseres, 1 hora, 2 horas, eu vou orar depois. E Deus disse, vem orar agora. E ele não foi. Quando acabou o jogo, ele chegou ao pé de Deus, Deus, estou aqui, eu posso agora orar o tempo que quiseres. E Deus disse, agora não preciso de ti. E ele ficou triste. Sabe o que é que Deus quer? Quer o nosso coração. O seu coração está dividido com a sua família? O seu coração está dividido com um programa de televisão? Com algum animal? Com outra coisa qualquer? Ou você tem o coração em Deus? Podendo deixar tudo por causa dele? Não quer dizer... Entenda uma coisa. Vou-lhe dar outro exemplo com esse mesmo pastor que aconteceu. Isto foi algo que aconteceu comigo também, mas de outra forma. Ele tinha uns tacos de golfe, eu gostava muito de jogar golfe. Ele tinha uns tacos de golfe que ele tinha comprado e que gostava muito deles, e Deus disse para ele, dá-me os teus tacos de golfe. Ele disse, os tacos de golfe? Eu gosto tanto deles. Mas dá-me os tacos de golfe, disse Deus. E ele entregou os tacos de golfe a Deus. Como é que ele entregou? Esse cara entrou na uma igreja, ofereceu para ser vendido, qualquer coisa. E ele virou-se hoje em dia e diz assim, eu tenho uns tacos de golfe 10 vezes melhores do que aqueles que eu tinha. Mas aqueles tacos de golfe estavam no meu coração. E Deus quer o meu coração. Eu estava a colocar os tacos de golfe, ou isto, ou um objeto, ou aquele, no meu coração, e depois fazia com que Deus não pudesse ocupar o seu lugar devido no meu coração. Você entende? Onde é que está o seu coração? Em Deus? Tiago 1,5 diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança rosto, e ser-lhe dada. Eis uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus para conosco, em que diz, se nós temos falta de sabedoria, ouça, e eu sou sincero, eu oro, Pai, dá-me sabedoria. Em todas as coisas dá-me sabedoria. Em todas as coisas dá-me a tua direção, porque eu preciso, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.
E eu sei que Ele dá. Há coisas que eu muitas vezes falo que eu próprio fico a pensar de onde é que veio isto. Porque não foi de mim, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer isto. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada glória a Deus. Está aqui uma promessa, que se nós pedirmos alguma coisa a Deus, Deus nos dá e não lance em rosto. Agora veja o que está no versículo 6. Este versículo 6 é muito importante. Peça, porém, com fé, não duvidando. Não duvidando. Não duvidando. Porque se duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um vento pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se nós estamos a orar alguma coisa a Deus e duvidamos que aquilo que acabamos de pedir não vai acontecer, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Mas eu vou-lhe dizer, tem a ver com o tempo que você ora até receber. No meio deste tempo, se você deixar a dúvida ficar dentro de si, não pense tal homem ou tal mulher vai receber alguma coisa. Se você deixar a dúvida ficar dentro de si, como é que a dúvida fica dentro de nós? Porque a dúvida vem. Ela vem sempre. Sempre. Quando eu estava a orar para a cura das minhas costas, quando eu estava a reivindicar, a declarar a palavra de Deus e a reivindicar, na minha cabeça só passava uma coisa, mas como é que isso é possível? Isso não é possível. Para isso poder ser curado tem que ser operado. Para poder ser liberto tem que ser. Como é que vai desaparecer um coágulo que está dentro da tua coluna? Uma pressão que está, como é que vai desaparecer? Mas eu não quero saber disso. Eu quero saber da palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz que eu estou curado. Eu estou curado em nome de Jesus. Eu tenho que reagir. Se você não reagir, você não vai receber. Se você não expulsar a dúvida da sua cabeça, ela vai lá ficar. Eu vou-lhe contar uma coisa. Você pode acender um fósforo e você muito facilmente apaga um fósforo. Mas uma fogueira é mais difícil de apagar. Uma mata completa a arder, você não vai conseguir apagar. E se você mantém e permite que a dúvida chegue à sua mente, o que é que vai acontecer? Se você deixa que ela fique lá, vai se tornar um fósforo, vai se tornar uma fogueira, vai se tornar uma mata a arder e você aí já não tem controle. Tudo o que você faz é completamente descontrolado. Duvidando completamente daquilo que orou. Mas na sua cabeça sabe como é que você faz? Não, não é assim que estou a fazer, eu acredito. Mas você não está a lutar por isso. E as suas ações começam a mostrar que você não acredita naquilo que orou. E quando você faz isso, você perdeu a bênção. Mas vale parar com tudo, voltar a orar, voltar a ler a palavra de Deus, buscar a Deus, meter dentro do seu coração fé e depois voltar a orar para poder receber. Porque senão não vai resultar. Não vai resultar. Eu sei porque eu já perdi. Está a perceber? Eu já orei por coisas que não recebi. E eu não percebi porquê. Depois percebi porquê. Eu tive reações contrárias àquilo que orei. Eu falei coisas que não devia. Então, mudou completamente toda a trajetória daquilo que eu orei. Porque fé não é magia. Como Deus opera na nossa vida não é magia. Você está a ouvir? Como Deus opera na nossa vida não é magia. É um processo divino de operação em nós que nos traz a bênção quando nós acreditamos nele. Fé é acreditar que ele existe, mas fé também é acreditar que Deus nos pode abençoar a todo o tempo e a todo o momento. Declarando a palavra de Deus. Ezequias fez o mesmo, o rei Ezequias fez o mesmo. Lembrou a Deus e disse: Senhor, eu andei na tua presença, eu fiz o que tu querias.
E então Deus lhe deu mais 15 anos de vida. Porque ele orou, buscou a Deus, pediu. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes há coisas, quando nós sabemos e oramos para alguém, há coisas que nós sabemos. Eu lembro-me de uma criança que eu tive nos meus braços e eu soube coisas dele. E tudo começou com a minha esposa de dizer-me que tinha uma determinada sensação e eu, quando ela disse isso, eu tentei buscar em Deus perceber o que é que estava a acontecer. Ele mostrou-me que essa criança não ia viver muito tempo. E então eu e a minha esposa, nós oramos, buscámos a Deus. E Ele deixou viver essa criança. Estava destinada para morrer. A sua oração faz toda a diferença. O que você ora faz toda a diferença. O que você ora para as outras pessoas faz toda a diferença. O que você abençoa as outras pessoas faz toda a diferença. Agora entenda uma coisa. Se você duvida, não pense que tal homem vai receber alguma coisa do Senhor. Não pense que vai receber do Senhor. A dúvida pode vir, mas o que você fizer com a dúvida vai fazer toda a diferença. O que você fizer com a dúvida vai fazer toda a diferença. Deixar ela lá ficar, você não vai aguentar e vai duvidar. Vai duvidar com as suas palavras, vai duvidar com as suas ações, vai duvidar com tudo. E quando você duvida, aquilo que você orou, perdeu. Mais vale orar outra vez e pedir outra vez. Porque você assim não vai receber. Fé, tudo é possível. Fé, tudo é possível. Tudo é possível. Você tem de se encher mais da palavra de Deus, mais das coisas de Deus e menos das coisas do mundo. Você está-me a entender? E nós vamos ver Deus operar milagres incríveis, vamos ver Deus operar libertações incríveis e você, dentro de si, vai aprender a ter confiança em Deus, porque Ele é aquele que nos ajuda, nos abençoa. Em nome de Jesus. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos, se faz favor. Vamos dizer, Pai, eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu preciso da Tua direção. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso que Tu me mostres o caminho que eu devo seguir. Eu vou buscar na Tua palavra a Tua direção. Eu vou buscar em Ti tudo o que eu preciso. Eu quero a Tua presença em mim. Para que eu entenda o que eu devo fazer, como orar e como devo orar. Em nome de Jesus. E eu te agradeço. Eu te agradeço por tudo o que tens feito por mim e por que ainda vais fazer, Senhor. Eu sei, Senhor, que eu não vou, nem eu, nem os meus familiares, vamos ser contaminados com este mundo. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos, como a minha esposa diz, bom dia da mãe, e é para todas as mães, muitas bênçãos, e para todos também, feliz dia. Amém. Fizemos a Santa Ceia já?